No último dia antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar todos os presos com condenações em segunda instância da Justiça que ainda tenham recursos pendentes em tribunais superiores. A decisão liminar poderia atingir mais de 150 mil presos. Já era noite quando o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, atendeu ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e derrubou a decisão. O ministro Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido do Partido Comunista do Brasil. A decisão era provisória. Na ação, o PCdoB argumentou que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, depois de serem esgotados todos os recursos. Desde 2016, o Supremo entende que é possível a prisão após condenação em segunda instância, mas o ministro Marco Aurélio Mello acatou os argumentos da ação. Ao conceder a liminar, afirmou que, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal do artigo 283 do Código de Processo Penal, que garante que o condenado só será preso após a análise de todos os recursos, determinava a suspensão de execução de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado. Na decisão, Marco Aurélio argumentou que, ao tomar posse no Supremo há 28 anos, jurou cumprir a Constituição, observar as leis do país e não a se curvar a pronunciamento que, segundo ele, não tem efeito vinculante. Na avaliação do ministro, as decisões que permitiram prender até agora condenados em segunda instância foram decisões provisórias, que ainda precisam ser confirmadas pelo plenário. Marco Aurélio afirmou que, de qualquer forma, está-se no Supremo última trincheira da cidadania, se é que continua sendo. Disse também que, enquanto cabe recurso, não se pode antecipar a culpa para além dos limites expressos na lei maior, quando o próprio processo criminal é afastado do controle do Supremo. E destacou que o direito de aguardar o julgamento de recursos deve valer para todos. Sob a ótica do perigo da demora, há de ter-se presente a prisão ou efetivo recolhimento, antes da preclusão maior da sentença condenatória, não apenas dos condenados em segunda instância por corrupção, pelo denominado crime do colarinho branco, mas de milhares de cidadãos acusados de haver cometido outros delitos. A liminar do ministro Marco Aurélio poderia atingir 169 mil presos que cumprem pena em condenação em segunda instância. Eles representam 23% dos 706 mil presos do país. Estariam fora aqueles que cumprem prisões preventivas previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, que são os presos perigosos, ou de casos em que é preciso manter a detenção para assegurar a ordem pública ou as investigações. Caso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e do ex-deputado Eduardo Cunha. A decisão foi tomada no último dia de trabalho do STF e 2 dias depois do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, marcar para abril do ano que vem um novo julgamento sobre as prisões após condenação em segunda instância. Devem ser analisadas 3 ações que pedem que essas prisões sejam proibidas em razão do princípio da presunção da inocência.